Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui para mais bate-papo. Eu peço desculpas, né, pelo pouquinho de atraso, mas infelizmente tive um problema técnico mesmo, não tem jeito. Quando a gente fala desse mundo, desse ambiente digital, imprevistos acontecem, que independe da nossa vontade, né? O professor João Marcos já estava presente, também já estava aqui, mas eu tive um probleminha com a questão mesmo de conseguir acessar e colocar nós dois juntos aqui para falar com vocês, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que o nosso bate-papo hoje seja bem proveitoso, como os outros também. É um tema muito interessante que a gente, às vezes, esquece um pouco de falar, né? Às vezes a gente pensa muito no arquivo, apenas atendendo às questões administrativas, às questões de direito, e a gente esquece um pouco também das questões de memória. E o professor João Marcos, ele é muito bom nisso, né? A questão das pesquisas dele e tudo. Então, assim, é para apresentar um pouquinho, o professor João Marcos, ele também é da Unirio, do Departamento de Arquivologia, e eu vou deixar que ele fale um pouco mais dele também para vocês, para não ficar com aquela coisa de seminário, né? Para a gente ficar mesmo uma troca de conversa e que a gente possa aproveitar bastante. Porque por que a gente está trazendo esses temas diversificados? É uma demanda de vocês também, que a gente mude um pouco a temática, que a gente traga todos os temas que vocês pedem. Eu estou tentando, na medida do possível, conseguir profissionais que falem sobre esse assunto, né? Então, assim, a gente está trabalhando com assuntos diversos, e para mostrar também que quando a gente fala em ambiente digital e os arquivos, não muda em nada a temática de quando a gente fala da arquivologia no ambiente convencional ou no ambiente tradicional. Então, assim, esse tema da memória também é muito caro quando a gente fala do ambiente arquivístico digital. Eu sempre gosto de ressaltar isso, gente. A arquivologia é uma só, seja qual ambiente for. E as temáticas também perpassam o ambiente digital. Quando a gente fala em documentos digitais, arquivos digitais, instituições arquivísticas, quando a gente fala em repositórios arquivísticos digitais, as temáticas também se relacionam a isso. Não basta falar em arquivos digitais apenas do viés técnico ou apenas do viés de recursos computacionais. A gente tem que falar de toda a temática que envolve os fazeres arquivísticos no ambiente digital. Então, sem mais delongas, vou convidar o professor João Marcos para entrar aqui e falar um pouquinho com a gente, bater um papo leve com a gente. Vocês podem perguntar à vontade, que no decorrer mesmo da fala dele, a gente vai trocando ideias, enfim. Professor João Marcos, muito obrigada por aceitar o convite. Já estava aqui conversando um pouquinho com o pessoal antes, então sinta-se à vontade, o bate-papo é nosso. Tá joia, obrigado. Eu estava aqui nos bastidores aguardando. Vamos ver se a gente consegue ter um papo interessante. A professora Brenda já adiantou, né, a temática. E antes de começar, eu queria agradecer esse convite, porque eu admiro muito a professora Brenda como pessoa e como profissional. Acho que ela tem um investimento muito grande na formação dos alunos, na formação de pesquisa, de pesquisadores, e ela sabe disso, porque eu já falei várias vezes isso para ela, que eu admiro muito o trabalho dela. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui, e assim, também, para a gente que é professora, a gente sente muita falta disso, né? Mesmo que seja olhando para uma janelinha, sem ver vocês diretamente, a gente sente falta disso, né? Desse contato e dessa possibilidade da gente estar trocando, principalmente isso, né? Eu acho que esse espaço é um espaço assim, bastante propício para o que a gente tem, e isso tem consequências. Eu vou falar ao longo do que eu preparei um pouco assim para a gente conversar. Eu acho que isso tem consequências muito sérias para a gente, né? Que talvez a gente, nos campos das humanidades, das tecnologias, a gente não tivesse previsto esse uso massivo das redes sociais. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. E queria, assim, que vocês ficassem bastante livres, se quiserem fazer perguntas, aí a professora Brenda me passa as perguntas. Eu estou aqui com um monte de coisa aberta ao mesmo tempo para tentar ter um suporte, né? Então, eu estou olhando para tudo quanto é lado aqui para ver se as coisas não se perdem, né? Eu também, quando eu abaixo um pouquinho o olho, é que eu estou olhando, gente, ó, para as perguntas que estão fazendo, que para a gente é muito novo esse contato também, né? Aí até para a gente se adaptar para onde a gente tem que olhar, o que tem que buscar, então...
Tem sido assim uma aprendizagem, né? Porque as redes sociais em geral a gente usa para, quer dizer, eu pelo menos, né, tenho usado pouco as redes sociais para essa comunicação. Então, quando você tem que ter um monte de coisa assim para vários lembretes, aqui a gente vai falar de memória, vários lembretes, a gente fica meio perdido. Então, se eu estou olhando para lá ou para cá, é que eu não estou ficando meio zureta, não. É porque eu estou procurando as coisas para poder falar com vocês, tá? Então, o tema que eu passei para a professora Brenda foi um título, né, assim, para alguma coisa que é um monte de coisa e que a gente vai tentar recortar, né? O que fazemos da memória individual à memória digital. Na verdade, isso é um mundo, é um universo, né? A gente não vai conversar sobre isso, vai recortar isso da maneira que a gente consegue ter algumas pistas do que pode ser essa dimensão da memória. Por que me chamou a atenção esse título, O que fazer da memória? Primeiro, porque quando eu passei, né, a chamada que a professora Brenda fez dessa nossa conversa, uma pessoa me respondeu, mais do que necessário a gente falar sobre memória nesse período. Então, a ideia da gente falar de memória, até porque é uma das minhas especializações, a memória social, o meu mestrado é em memória social e minhas pesquisas na arquivologia, elas são em torno da memória social, dos arquivos e da memória social. Tudo que eu desenvolvo, eu estou nessa dimensão da memória, até porque faz parte do meu trajeto de formação acadêmica. Então, era mais do que natural que eu falasse, em algum momento, em algum sentido, falasse da memória, tá? Mas por que eu acho que é importante a gente trazer a perspectiva da memória? Por causa do que a gente está vivendo, tá? Eu elenquei aqui algumas coisas, assim, para a gente pensar, né? Primeiro, porque a gente está passando por um período que é um período de revisão da própria existência humana, tá? Da própria sociedade. A gente está em confronto com uma realidade que a gente não esperava, para a qual a gente não estava preparado. A gente tem que readequar todo o nosso fazer, mas não é só o cotidiano que está sendo revisto, é a nossa própria existência como sociedade, né? O que nós estamos fazendo da humanidade, o que nós estamos construindo como seres humanos, nessa relação com os outros, a relação com a natureza, a relação com os animais, com todos os seres, com que a gente produz em termos de sociedade. Então, a gente está num momento de revisão profunda. Não sei como é que a gente vai sair dessa pandemia, tem um monte de pessoas que podem até dizer melhor do que eu, porque eu não sei como é que a gente vai sair. Duvido que muita gente saiba como é que a gente vai sair, né? Só sei que a gente vai sair com algumas questões bastante profundas. Uma delas é essa revisão de como a gente constrói essa humanidade, tá? Isso passa por tudo que a gente está construindo. E aí vai desde o cotidiano da gente, do que a gente vai fazer hoje à noite, que horas a gente vai dormir, que horas a gente está conseguindo dormir, as ansiedades da gente, como é que está sendo a organização, o que a gente está conseguindo organizar de trabalho, de estudo, de casa, né? Está tudo no mesmo bolo. A gente, acho que em todos os lugares, a professora Brenda também deve estar sofrendo isso, vocês todos devem estar sofrendo isso, a gente está quase que loteando a casa para saber onde é que a gente vai poder se organizar para uma aula, para uma conferência, para uma reunião, né? Então, essa reorganização do cotidiano passa por essa reorganização da nossa vida do dia a dia, mas também passa por umas questões bastante macro, né? As nossas formas de registrar, que eu estava falando no início, né? Usar as redes sociais de forma massiva, por exemplo, a gente também não estava preparado para isso, né? A gente usava a rede social muito assim para trocar uma informação, trocar outra, saber como é que as pessoas estão, mostrar um pouco do nosso cotidiano, né? Tirar selfie e tal. Mas isso de usar as redes sociais, de estar aqui no Facebook para fazer uma conversa com vocês, de ter que acionar outros portais e outros mecanismos para a gente se comunicar, isso a gente está tendo que reaprender, né? Ou aprender de uma outra forma. Isso vai ter impacto muito grande, só adiantando assim essa dimensão, na temática do que a gente vai conversar hoje, é o que a gente faz com essa memória. A gente está produzindo
massivamente lives, conferências, está registrando isso em algum lugar. Isso tem um impacto muito grande, né? A própria readequação das redes sociais, isso vai ter uma outra configuração, né? Então, eu acho que é um momento de uma reflexão muito grande, tanto do nosso cotidiano, como das coisas que estão em torno dessa nova forma da gente se comunicar, se informar, se encontrar, né? À distância e sem o toque que a gente estava acostumado. Então, essa existência, ela está sendo revista. Então, nada melhor do que a gente pensar sobre a memória, nesse sentido, né? A gente vai ter que repensar isso. Uma outra questão que eu acho que é fundamental para a gente pensar é que a gente está vivendo um retorno, está vendo, né, no universo público determinadas formas de pensar e de agir que a gente já pensou que tivessem praticamente resolvidas na sociedade contemporânea. Tá? São pensamentos que a gente pensou que não iria mais ver em voga na sociedade e que a gente está se deparando com isso. Então, isso também modifica a nossa própria forma de nos entendermos como sociedade. A gente está vivendo aí uma comoção internacional da morte, né, de um norte-americano, mas que a gente está vivendo cotidianamente com as mortes no nosso país, né? Então, isso toma uma dimensão de comoção internacional, e a gente começa a ver algumas coisas que a gente pensava, poxa, mas isso a gente já pensou que a sociedade contemporânea tivesse resolvido, mas a gente vê que não resolveu. Então, está passando por algumas revisões também de algumas formas de pensamento que a gente não pensava mais ver no universo público, tá? Então, isso questiona também a nossa própria memória sobre essas coisas, sobre esses acontecimentos. Estamos vendo, né, voltar uma forma de pensar da negação da ciência. Então, o que nós estamos fazendo na academia, isso é colocado em xeque. As descobertas científicas, elas são colocadas em xeque. Então, a gente tem uma mudança nessa forma de apreciar as questões, as quais a gente pensou que não fosse ter que se defrontar com isso, né, em pleno século XXI. A negação da história, tudo isso está muito ligado a essa dimensão da memória, essa negação da história, tá? A forma de pensar pautadas em dados que são falseados, deliberadamente ou de forma equivocada, tá? E aí, nesse sentido dessa negação da história, eu já dou uma primeira dica de filme, que se chama Negação. O nome do filme é Negação, tá? Que vai tratar do negacionismo do Holocausto, dos judeus. Tá? É muito legal, tem um livro e tem um filme, sugiro a vocês que possam ver, porque é muito ilustrativo com que a gente está se defrontando nesse período, tá bom? E aí a gente vai pensar assim, como é que isso fica em relação à memória, né? O que isso traz em termos de mudanças sobre aquilo que a gente já tinha mais ou menos como sociedade acertado, né, de que isso não poderia ser negado por causa das evidências, tá? Mas isso cai por terra principalmente por duas questões, né, que também impactam a vida da arquivologia, a vida nossa como intelectuais, como acadêmicos, né, que é a dimensão da pós-verdade, ou seja, a verdade está adequada ao meu pensamento subjetivo e não aos dados objetivos. Isso já vem sendo colocado em xeque, claro, essa questão da objetividade, né? Ninguém é completamente objetivo, né? Nenhum documento arquivístico é completamente objetivo, pelo menos essa é o meu posicionamento. Ele está eivado de subjetividade. Acho que isso a professora Brenda falou um pouco disso no início, né? Então, essa ideia da pós-verdade, eu sugiro a vocês que se interessarem por essas questões contemporâneas, procurem, aí tem uma literatura vasta sobre pós-verdade, tá? É algo contemporâneo e recente. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar a própria arquivologia nessa construção de memórias, né? O que vale o documento, né, que a gente, na arquivologia, tem bastante caro, assim, o valor probatório do documento, né? Como é que fica essa dimensão de pós-verdade, onde os dados objetivos, os dados documentais, os registros,
não vão ter tanto peso assim. Então, é uma coisa para a gente pensar nessa dimensão da arquivologia, como encarar essa realidade. E as fake news, né? Essa produção de inverdades que é crescente, e aí a gente já via isso nas redes sociais, e agora usando as redes sociais isso vai se multiplicar muito. Eu acho que essas são justificativas para a gente pensar bastante seriamente na memória, tá? Brenda, se quiser interromper, se quiser falar alguma coisa, se tiver alguma não, você está falando, você está falando sobre esse assunto, o que até pensando numa questão técnica, às vezes o pessoal daqui é muito o arquivista ainda é muito técnico, né? A gente até pensa na questão da fake news, é uma coisa que me preocupa muito como artefato de memória, que são os registros que vão ter. Como o arquivista pode atuar para que os pesquisadores futuros, ou quem for acessar a informação futuramente, tenha a noção de que aquilo é uma fake news, não é um documento que está retratando a verdade. Sabe, como é que a gente vai capturar isso? A gente vai tratar isso, inclusive, assim, pensando numa parte técnica mesmo, né? Será que eu vou registrar em metadados a possibilidade de ser fake news? Será que eu tenho que apontar que a informação não posso considerar ela, ou é um segundo olhar frente? Não sei, é uma coisa que é interessante, que a gente está no boom de fake news por todos os lados, e vão ser os registros que a gente vai ter futuramente. E nós que somos responsáveis por armazenar, como é que a gente vai fazer para, pelo menos, apontar, porque fora do contexto que ela foi, hoje eu consigo perceber que é fake news pelo contexto que ela está inserida, mas como é que a gente vai fazer isso futuramente, né? Você está falando, minha cabeça explodindo aqui. Eu acho que essa é uma questão assim, a gente vai ter que se debruçar muito sobre isso, né? Porque é uma questão que você coloca, né? A arquivologia ela tem um peso técnico muito grande, né? E aí a gente consegue resolver algumas coisas, né? Assim, ter metadados, né? Para localizar esse documento, ou pelo menos questionar a veracidade desse documento, das informações que estão colocadas ali, mas talvez só isso não resolva. A gente precise, assim, de um mergulho num conhecimento mais amplo, né, da sociedade, toda essa noção de transformação do que seja verdade no mundo contemporâneo, né, que talvez o dado técnico não vá resolver nesse sentido, né. Eu acho que isso tem... Ontem eu estava conversando com alguns alunos da graduação, a gente tem os encontros semanais, né, assim, para discutir alguma coisa, e a gente estava discutindo ontem um documentário, Passaporte Húngaro, e estava discutindo um pouco essas questões, né, do assento técnico e do que isso possibilita, né, é necessário ter a dimensão técnica, porque a gente tem que ter uma organização, a sociedade vive dentro dessa organização. Que organização vai ser essa aí depende da sociedade, né, que vai estar definindo, né? A gente tem um processo de burocratização muito grande, então os arquivos vão refletir isso, mas tem alguns elementos, que a gente estava discutindo esse documentário, tem vários elementos que só a técnica não consegue capturar, né? E aí a gente precisa ter um investimento teórico, um investimento analítico, de fontes de produção desses documentos, dessas informações, o cruzamento de informações, né? A gente já sabe disso, a arquivologia já tem esse conhecimento e já desenvolveu isso, de que o documento não está isolado, né? Então você tem uma organicidade nesse documento, então isso é fundamental para a gente não cair numa armadilha, né, de separar esse documento, mas sim olhar o contexto, né? A gente tem aí algumas produções hoje falando sobre o contexto arquivístico. Eu acho que isso tem que ser aprofundado, tem que ser alargado, para a gente justamente não perder esse lastro do documento e da informação que está ali colocada, né? Mas eu acho que a gente vai ter que pensar assim, em dados técnicos e em dados teóricos que possibilitem a arquivologia avançando nessa dimensão. Até porque uma das... Oi, fala. Não, pode falar, desculpa. É porque quando dá uma parada para mim... tem um lapso aí, né? Não, é só para... A arquivologia ela tem que se colocar como uma ciência social também, né? A gente às vezes esquece isso. A gente fica tão no aplicada, tão no tecnicista, que esquece o lado social que a nossa área tem que ter, né?
E tem assim, eu acho que a gente esquece muito disso, né? E fica na aplicação das coisas. E a gente esquece que um dos instrumentos não é, a gente tem alguns erros assim conceituais quando a gente vai falar dos arquivos e da memória, que o arquivo não necessariamente é memória, tá? Ele pode ser memória, ele está vinculado à memória, mas não necessariamente a gente não diz que o arquivo é memória. Tá? Porque muitas coisas podem interferir nessa construção de memória. Porém, os arquivos são instrumentos muito poderosos de construção de memória. Né? A gente sabe que ter um arquivo, ele traz uma potência, né, para as comunidades, para os grupos, para o Estado, né, traz uma potência. Isso é algo que a gente tem que pensar. Memória e arquivo, eles são elementos que estão interligados. Tá? Como isso vai se dar é que a gente precisa olhar. Não dá também para encaixar assim, uma realidade é a outra realidade. Não é. Tem um texto que principalmente os estudantes de arquivologia gostam muito de usar, que é do Pierre Nora, que são os lugares de memória. Tá? Só que a gente cai numa armadilha de relacionar diretamente. Arquivo é memória, e arquivo é lugar de memória. Depende, tá? A gente pode ser lugar de esquecimento, tá? O que constrói a memória, tá? Mas pode ser um lugar de esquecimento. Tudo está ali e não ser acionado, não ser usado, pelo contrário, né? Produzir um silenciamento, o que faz parte da memória também, tá? Mas a gente tem que olhar com muita cautela essa dimensão dos arquivos na relação com a memória. E eu me preocupo. Não é pelo também. fato de ter um arquivo que a gente diz que é memória. Fala, E a gente lembra também que, às vezes, quando a gente pensa nas instituições arquivísticas públicas, a gente tem que lembrar que elas estão de acordo e apoiando uma elite dominante, uma elite política dominante. Então, está atendendo o que está sendo produzido pelaquela elite política, está sendo armazenado a memória daquela elite política dominante. Então, a gente também tem que ter essa noção. Quando eu vou me pesquisar ou quando eu quero entender maior sobre um fato, eu não posso também me apegar simplesmente ao documento institucionalizado. É claro que a gente, enquanto arquivista, a gente se preocupa com a informação que está ali, de garantias de direitos e tudo, até porque é produzido pelo Estado como um todo. Mas a gente tem que lembrar, nós não podemos ser inocentes no sentido de achar que, vamos supor, o Arquivo Nacional armazena tudo, não armazena. Não armazena a história do Joãozinho, da Mariazinha, da Brenda, Zé Ninguém. Então, assim, quando a gente pensa numa questão de memória, e de uma forma mais ampla, se estou pensando numa memória coletiva, por exemplo, na memória social, na memória de uma dada sociedade, eu não posso pensar apenas no que está nos arquivos institucionalizados, porque ele está atendendo ali aquela elite. Não é que esteja errado, mas é a finalidade dele. Então, assim, depende do nosso olhar também, como a gente quer compreender isso. Eu não posso ser inocente em achar que toda a memória ou a memória do que a gente chama dos oprimidos vão estar ali, porque não vão estar. Então, assim, a gente também tem que ter muito claro do que é armazenado, né? Tem uma porção de colocações aqui, João. Fala para mim que eu não estou vendo nada. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Estou olhando para baixo. O Carlos Eduardo Armando, beijo, ele sempre está participando aqui com a gente. Olha aqui. Legal. Ele colocou assim: se for possível, poderia falar sobre a influência dos algoritmos das redes sociais na construção. Na construção da nossa memória. Os algoritmos tendem a nos mostrar conteúdos que gostamos e ocultar o que não gostamos, que são o que a gente chama de bolhas, né? O que não gostamos, evitando assim a contraposição das ideias. Como documentar e preservar essa influência? Uau! Essa influência que temos em nossa cultura. Caramba! Fácil, né? Estamos jogando bomba aí, né, Carlos? Olha só, eu não sou especialista nessa área, né? A professora Brenda pode falar muito melhor do que eu em relação a isso. A minha preocupação, assim, que eu coloquei no início, é bastante, assim, o que não é uma necessidade, a gente está usando as redes sociais. Eu parei por um tempo de usar as redes sociais, quase não olhava Facebook, por vários fatores, para não me estressar, para não
E hoje eu ainda olho assim muito vagamente Facebook. Às vezes eu vejo que tem uma mensagem que alguém me mandou lá no Messenger há um mês atrás, porque eu me obriguei a não estar tanto no Facebook assim, né? Mas a gente está utilizando cada vez mais, né? E o que a gente está utilizando, isso vai ser registrado, de alguma forma isso vai ser registrado. Os algoritmos são essa forma de manipular essas informações, né, que estão que é um pouco aquilo que a gente não vê, né, mas que está funcionando, que está fazendo com que essas redes digitais, elas funcionem, elas selecionem para a gente, elas mostrem para a gente quais são. Então, de vez em quando eu recebo, há 4 anos atrás, há 6 anos atrás, tem uma foto aqui, você postou essa foto, que eu não lembrava mais. Então, eles estão me lembrando, eles estão cumprindo com esse papel de construir uma determinada memória. Isso tem a ver, Carlos, um pouco com o que a professora Brenda está falando. A memória, ela é eminentemente, se você vai estudar memória, ela é eminentemente política, ela é interessada, tá? Ela está interessada em um elemento qualquer. A memória está sempre no presente, tá? Ela está sempre em alguém que hoje lembra de um passado, né? Seja por qualquer estímulo. Então, por exemplo, o Facebook vai estimular a gente a lembrar de algumas coisas, e outras coisas vão passar desapercebido, porque ele está selecionando aquilo que foi mais clicado pelas pessoas, foi mais visto, né? Então, a lógica do algoritmo é fazer essa seleção de prioridades para a gente. E aí tem essa coisa que aí, né, o que a gente está falando, tem a dimensão técnica de lidar com isso. Eu não sei como é que se resolve isso em termos de arquivos digitais, aí a professora Brenda jogar a bola para ela. Uhum. Mas, assim, isso tem a ver com a gente não se fixar puramente no olhar técnico, porque senão a gente não compreende essas coisas, a gente não compreende o valor do algoritmo, o valor da seleção na memória, o valor da seleção que alguém está fazendo para a gente da memória. Tudo isso está vinculado à produção de registros, que o arquivo também faz. Isso que a professora Brenda colocou, isso é muito importante da gente lembrar. A memória é seletiva, a gente não lembra de tudo, tá? Se a gente lembrasse de tudo, a gente não iria adquirir novos conhecimentos, senão a mente da gente ia estar completa, né? A gente não conseguiria adquirir novas aprendizagens, tá? Então é seletivo. O arquivo também é seletivo, tá? E aí eu vou indicar para vocês 2 textos que são muito legais, que eu indico sempre para meus alunos, quem foi meu aluno já sabe, de um historiador, O Arquivo é Indício de uma Falta, que trata disso, trata o arquivo como mais falta do que presença. E como é que a gente lida com isso? Então, ele está falando para o historiador. Mas o arquivista também tem que pensar isso. O arquivo é mais falta, é mais ausência do que presença. Então, que memória é essa? Uma outra que eu passo para vocês chama-se Funes, o Memorioso, que é um texto eu estou esquecendo os nomes, mas do Luiz Borges. O esquecimento. Muito registro, a gente está esquecendo. Eu vou lembrar, mas é do Luiz Borges. Eu esqueci do primeiro nome dele. Mas é Funes, o Memorioso. Tá? O cara que lembrava de tudo. Ele tinha um problema e ele lembrava de tudo. Então, para ele contar o dia dele, ele precisava de um dia para contar o dia dele. E ele não conseguia aprender, porque ele não tinha espaço na memória dele para novas apreensões. Então, isso tudo são relações que a gente pode fazer com essa dimensão do algoritmo. Porque se a gente deixa que as mídias digitais, e também que deixa que o exterior lembre para a gente vai ser sempre conduzido nessa memória. E a memória é política. O Estado vai fazer com que a gente lembre determinadas coisas e esqueça. Os diversos grupos dos quais a gente faz parte, seja a família, seja o trabalho, algumas coisas vão para debaixo do tapete, porque tem que ir para debaixo do tapete para manter uma espécie de coesão. E quando essas coisas ressurgem, aí é um outro texto que eu queria indicar para vocês, que é do Michel Pollack, que é Memória, Esquecimento e Silêncio. Fantástico. Que trata justamente disso. Fantástico. Eu estava lendo para fazer o curso que a gente está programando, o curso EAD a partir de memória. Então, a memória, aí ele vai falar sobre uma memória que está em disputa. E a memória está sempre em disputa. A gente não está...
sempre tranquilo com a memória está sempre se modificando, a memória está sempre... Não estou falando a memória por ela mesma, não, tá? A memória não tem vida própria, não. A memória, ela é incentivada, ela é motivada, desmotivada, ela é construída, reconstruída. Por isso que eu estou falando que é importante a gente pensar na memória nesse período. Falei muito. Brenda, quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Só para complementar, antes de falar, o Daniel Flores, Daniel, beijo. Daniel. Ele aqui, ele complementou o que o Armando tinha falado, que o Carlos Eduardo tinha falado. Aí colocou assim, fantástica reflexão. Até porque estes algoritmos vão se aprimorando, versionando, e não estamos, preservando cada versão. Ou seja, não estamos fazendo manifestação diplomática destes documentos e arquivando-os para preservação. Então, você vê como é que a gente tem muita coisa que envolve aí toda essa questão tecnológica. Porque o que acontece? Eu sempre falo, a tecnologia não nasceu do nada, gente. Ela é uma demanda de mercado e uma demanda da gente também. Esses algoritmos, quando eles trabalham com esses registros das informações que nós buscamos, dos nossos interesses, das nossas vontades, não é por acaso também, não foi só uma demanda, não foi só assim, eu quero saber o que a Brenda quer. Por que eu quero saber o que a Brenda quer? Porque se eu prestar um serviço mais direcionado para ela, ela vai consumir cada vez mais o meu produto. Então, assim, é claro, qual de nós, agora não, que nós somos privilegiados, muitos de nós, que temos a oportunidade de pensarmos sobre essa questão de memória, de manipulação política, de manipulação capitalista, enfim. Mas muitos não têm essa noção. E quantos não ficam satisfeitos quando eu abro lá o meu Facebook e vem justamente aquele livro que eu estava procurando? E vem para mim num preço muito barato. Quanto eu não fico feliz em ver lá a minha lembrança que eu fiz há não sei quantos anos atrás, mas eu fico satisfeita porque o Facebook foi capaz de retornar para mim. Como eu fico feliz do Facebook não trazer para mim informação que fala de morte, porque eu não quero mais saber de guerra. Então, assim, me satisfaz, eu vou continuar com o Facebook. E estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não estou falando mal do Facebook, mas estou dando um exemplo que é o que a gente está usando aqui. Então, eu fico satisfeita com esse serviço que ele me presta. E esses algoritmos, eles estão aí para isso, para refinar nossas buscas e as nossas informações, para o bem ou para o mal. E aí vão criando o que a gente chama de bolhas. Tecnologicamente é fácil de eu fazer isso. Claro, eu estou ali, cada vez que eu busco, eu vou registrando a quantidade de vezes que a Brenda está buscando por isso e a Brenda não se interessa por isso. A gente vai oferecendo. O que não vai me ser interesse já está sendo registrado pelo sistema. Então, ele não vai mais me oferecer aquilo porque sabe que não é do meu interesse. Tanto é que, se a gente parar para pensar, em alguns sistemas, aí não estou nem falando do Facebook, aí um outro, eu vou lá, coloco, sei lá, sobre pão francês. Só pesquisa sobre pão francês. Ele não tem nem a crítica se eu quero saber bem ou mal do pão francês. Tudo que tiver sobre pão francês, ele vai me oferecer, porque ele registrou que a minha busca grande é por pão francês. Alguns são mais refinados e entendem que eu não quero saber de pão francês faz mal à saúde, aí ele vai me oferecer pão integral. Então, assim, a tecnologia vai trabalhando dessa forma, e aí vai modificando, de fato, o que está sendo oferecido para a gente, as informações que estão sendo oferecidas para a gente. E aí é um problema muito sério. A gente, enquanto usuário, né, e nós também como os profissionais de informação e documentação. Como é que a gente vai lidar com isso? No sentido do que o Daniel falou, de armazenar os diversos versionamentos, porque existem sobreposições de informação, e aí a gente perde o registro que seria original. Isso é um ponto. O outro ponto, a gente tem essa miopia informacional, porque só me permite ver um determinado ponto, né, um determinado aspecto. E aí, como é que vai ficar? Aí entra um outro conceitozinho que a gente tem que trabalhar mais na área de arquivologia, que a área de ciência da informação trabalha um pouco mais do que a gente, que é de competência e informação. O professor, para quem que tiver interesse, pesquisa os textos do professor Arthur Bezerra. É muito interessante, porque ele fala, você tem essa bolha que vai te fazendo. Então, você tem que buscar as informações em outros lugares também, até para você confrontar, até para você analisar, até para você contextualizar e você tomar suas próprias decisões frente àquilo. Então, se eu não quero ser pego por essas bolhas, eu tenho que tentar driblar isso, eu tenho que tentar trabalhar com isso. Então, busco informações diversificadas, amplio o meu leque de possibilidades, que aí o computador vai entender que eu tenho visões diversas. E mesmo assim, quando eu achar que está vindo só sobre uma coisa, eu busco em outra plataforma, em outra mídia social. A gente tem aí diversas possibilidades.
Agora, cabe a gente também perceber como deve ser feito isso. Tá? A tecnologia, eu sempre falo, gente, ela não é um demônio. Nós é que tratamos, nós que utilizamos ela de formas indevidas, né? Nós ou não sabemos utilizar, quem sabe utilizar, utiliza para manipulações também. Então, assim, a tecnologia ela não tem vida própria. Tem um ser humano ali por trás. Sempre tem ser humano por trás da tecnologia. Então, até a inteligência artificial, ela para ser desenvolvida tem um humano ali por trás para desenvolver ela e chegar ao ponto que ele quer que chegue. Então, assim, os algoritmos foram desenvolvidos por uma necessidade. Foi por uma necessidade capitalista, é fato. Como é que vocês acham que as mídias sociais eles ganham dinheiro? Por que agora é cheio de propaganda o tempo todo? E vem propaganda de acordo com o que você quer. O YouTube no início não tinha, né? Agora você vai ver um vídeo e uma porção de propagandas relacionadas a alguma coisa que te interessa. Um tema que te interessa, aí te manda. Se entrar lá, vamos supor, se entrar propaganda no Netflix lá, de um vídeo para outro que você está vendo, vai entrar com a temática que mais te interessa, com o filme que te interessa, com documentários que te interessam. Por quê? O algoritmo está trabalhando ali por trás. E cada usuário que é conquistado por algum anúncio, por alguma propaganda, por algum produto que foi anunciado nessa mídia social, quem ganha é as mídias sociais. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo. Eu sempre falo também para os meus alunos para eles assistirem aquele documentário do... Foi igual a você, João, minha memória tá falha. Gente, do Snowden, do Snowden. Eu sempre falo, assistam. Eu acho aquilo fantástico. O documentário que apresenta o filme, né? Assistam o filme lá. Que é como é que é? É herói ou... Snowden, herói ou vilão? Acho que é alguma coisa assim. Assistam aquilo. Vocês vão entender como é que se dá esse jogo por trás da tecnologia. Que é fantástico. Os meus alunos ficaram assustados. Porque, assim, o que foi para a mídia foi... O que foi falando do Snowden na mídia, assim, foi pouco. Mas quem assistiu o filme, você vai ver que ele fala assim, mas eu preciso estar logado na internet para minha câmera funcionar? Cara, o seu computador tá ligado, a câmera tá aqui, entende? Tá funcionando. Então, a pessoa pode vigiar o que tem na sua casa, ver o que tá ao seu redor, aí começa a te oferecer produtos que têm relação com o que você tem em casa. Fizeram também, quem acompanhou nos documentários, acho que passou na televisão, não lembro qual foi a reportagem, falando dos celulares, que o celular às vezes desligado, aí o repórter falando sobre uma reforma em casa, já para testar se o pessoal podia ter acesso ao que a gente está falando, né? E aí, se o seu Wi-Fi estiver ligado, aí conseguiram escutar, aí, tipo assim, 1 minuto depois que ela terminou o diálogo, foi abrir o telefone, começou a vir propagandas de coisas de reforma de casa. Então, assim, são coisas que a gente tem que analisar também e que afetam, de certa forma, a memória, e que acertam, de certa forma, os artefatos de memória, e aí a gente tem que pensar que tudo isso é o contexto que a gente está falando, documental informacional, de esquecimento ou de memória, né? Ou de lembranças, vamos dizer assim. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. João, falei demais, desculpa. Não, mas você puxou algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente pensar, né? Essa questão da... Só que a Malu tá me pedindo um beijo, então Malu Miranda, um beijo, porque tem 3 lives que eu não mando beijo para ela mandou aqui, senão vai me matar. Então, ó, Malu, beijo. E tem mais algumas perguntas aqui, João. Você quer falar? Então faz. Não, pode fazer pergunta, de repente a gente então vai anotando tudo, vai anotando. Ih, peraí. Não, eu falei assim, não esquece o que você ia falar, não. Tá. Esquecimento, é isso que eu tô falando, nada de esquecimento. Aqui, ó, colocou assim, essa daqui, Malu Ferreira. Há arquivos públicos que, além de preservar a documentação institucional, tem um núcleo de história oral que registra a experiência dos diferentes grupos sociais. Só fez um apontamento. Então, ela falou que há arquivos públicos que tem também um núcleo de memória oral que registra também diferentes pontos de vista dos grupos sociais, né? Não podemos ser inocentes. Vamos pensar como é feito esse registro, como é que são selecionados os grupos sociais que são entrevistados. Tudo isso tem que ser analisado, tá? Daniel Flor. Oi. Brenda, só antes de você passar, senão eu me perco assim um pouco. Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que tudo, assim, a gente tem que dar uma averiguada de como é que as coisas estão sendo construídas, né? Aí eu não sei, você exemplificou, mas aí não sei um caso específico, né? Eu sei que a gente tem centros de memória, e teve um período que a gente construiu muitos centros de memória e tal, tentando juntar
né, vários documentos e anexar as coisas, para complementar um pouco, né, talvez essa frieza do documento, né? Agora, o que a gente tem que pensar sempre é assim, quais são as entradas mais amplas na produção desses documentos? Porque nós, arquivistas, participamos ali, temos como defesa, né, de que a arquivologia tem que participar de toda a produção do documento e tal. E nisso a gente tem uma chave muito grande, né, de abrir socialmente essa produção de documento, né? Quem é selecionado para falar sobre esse, né, para estar nessa produção oral, fazer parte desse acervo, né? Eu acho que essas são as questões quando a gente pensa na memória, quais são os grupos que estão produzindo essa memória, né? A Brenda colocou lá, né? Comumente o Estado produz uma fala sobre determinados grupos, né? Mas esses grupos, muitas vezes, não têm nenhuma entrada nessa produção. Então, a gente vai ter uma seleção de documentos, e aí isso também pode, não estou dizendo que seja, mas isso também pode ser projetado para essa produção oral, né? Assim, de selecionar só grandes personalidades, pessoas que têm, né, aparentemente uma participação nessa produção, e esquecer as outras camadas sociais que não estão ali, né? Então, sempre a gente tem que olhar os produtos documentais e de informação, e eu tenho isso muito claro para mim, né? O arquivo e o documento é uma produção social, faz parte de uma produção social, tá? Então, como produção social, ela é construída a partir de vários elementos. Um deles pode ser essa seletividade. Então, quem é que entra aqui? Você não entra, só esse grupo que vai entrar, né? E aí a gente tem, voltando só ali à fala do Michel Polack, essa ideia das memórias subterrâneas, que não estão no espaço público, né, mas estão em algum lugar. Né? E aí a gente, quando vê essas manifestações antirracismo e antifascismo, é porque essas coisas estão colocadas na sociedade, né? E como é que elas manejam o espaço público? Isso é muito importante a gente pensar na produção de documentos, na produção de memória. É esse manejo do espaço público. Como é que a gente consegue fazer com que as camadas diversas, então a diversidade, né, tem que estar nos arquivos, pelo menos como produção social. Então, como é que a gente promove isso? Como é que a gente pensa isso? Só esse comentário, Brenda. Gente, o pessoal está fazendo muito comentário em cima do que a gente está falando. Não são nem perguntas, são comentários interessantíssimos, João. Vamos lá. Espera aí, deixa eu abrir aqui de novo. Vai lá. Problema de cegueta é complicado. Tem que ampliar aqui a fonte para enxergar. Então, o Daniel Flores. Nos preocupa esta intencionalidade na criação da memória, na ativação desta cada vez mais seletiva, deixa eu voltar aqui, cada vez mais seletiva dos governos, do que poderá ser arquivado ou, em suma, ativador de memória. Então, aquilo que a gente está falando da intencionalidade, né? Para que todas essas têm relação. Tem tudo a ver com o que você está falando. Talvez você está instigando as pessoas. A Isabela Brandão. O processo de escolha está sempre inserido em nossas ações e afeta seletivamente as nossas memórias e lembranças. Você está conseguindo me ouvir, João? Direitinho, tá, né? Daniel Flores. Esta seletividade preocupa pelo fato de afetar-se cada vez mais de princípios e aproximar-se cada vez mais de decisões de governantes. Então, o que ele está te falando, está cada vez mais essa decisão na mão dos governantes. Isso é muito preocupante, né? Marcos Olímpio. Marcão, beijo. Marcão é meu bolsista. Durante as primeiras décadas do século XX, instituições financeiras e imobiliárias usavam mapas para separar as áreas as áreas ricas e pobres, desculpa, não é incas não, ricas e pobres, das cidades americanas, e assim direcionar investimentos. A gente está vivenciando isso de novo. Investimentos, dados, informações e documentos sempre são utilizados politicamente, de fato. Então, ele está dando um exemplo que já lá no início do século XX já se fazia isso. Então, com base no mapa, eu via qual era a região pobre, qual era a região rica, e aí investia mais numa região do que na outra. Então, tem jeito. Carlos Eduardo, de novo, Amã. Então, professor, tudo isso é intencional na minha visão.
é uma empresa com o poder de direcionar, com certeza, de direcionar o pensamento coletivo para uma ideia de quem tem mais recursos financeiros. Esse fazer tinha de ser preservado. Exatamente. Mas fazer o quê, né, gente? Tem mais uma aqui da Marcela Teixeira. Penso que a memória está diretamente relacionada à identidade, ao processo de identificação, à ideia de pertencimento, de valorização e construção do que realmente queremos. Gostaria que o professor João Marcos trouxesse a reflexão das convergências e divergências entre memórias versus lugares de memória, aí entre parênteses, consolidação, formação, planejamento e políticas, criação, etc. Vamos lá, por enquanto essas. Vamos ver se eu vou ser capaz de responder isso aí. Primeiro, eu perdi um pouco a sua fala do comentário do Daniel, eu peguei o finalzinho. Uma coisa que eu estava comentando ontem, não sei se é isso que vai, se faltar alguma coisa você me fala, mas a gente estava comentando ontem na conversa lá com os alunos, um pouco assim, os arquivos são estratégicos para o Estado, né? São instrumentos estratégicos. Tanto que a gente está estudando a disciplina, quer dizer, vai estudar, né? A gente está discutindo lá, mas a disciplina está suspensa, mas a gente está no programa da disciplina discutir esse caráter, né, dos arquivos vinculados a uma construção de um pensamento ocidental, né, burocrático, pautado nos documentos, pautado em toda a administração burocrática do Estado, né? Não vou entrar nisso aqui, mas o arquivo é fundamental para o Estado, como a gente conhece no mundo ocidental. Porém, é um instrumento de fácil manipulação. A gente depende muito do Estado, né? Não deveria ser uma política justamente de Estado, mas o que a gente vê é uma variabilidade nas políticas arquivísticas conforme os governos, e aí a gente fica muito fragilizado, né, em termos de sermos instrumentalizados, né, em relação à construção da informação, da memória, desse determinado governo. Então, talvez isso fragilize muito as instituições arquivísticas, né, porque ficam muito à mercê dessa variação, não do Estado, mas da administração pública, né? Isso traz consequências muito, muito sérias nesse sentido, né? Não sei se isso faz parte aí do que eu peguei do finalzinho do comentário que você leu do Daniel. Faz. Então, concordo com isso sim, tá? O Marcos está trazendo aí uma discussão que a gente fez em sala de aula, né, sobre os mapas, né? A gente tem uma parte da disciplina que a gente discute dois elementos fundamentais nessa construção do mundo ocidental, que é o espaço e o tempo, né? E a gente precisa disso para se localizar, e precisa disso para registrar, precisa disso para construir documentos, para construir registros, né? Então, a gente tem uma discussão sobre o papel do mapa, o papel do mapa como definidor do Estado, né, do espaço, né? E que é um papel do Estado, definir o território, definir o mapa, né, desse território. Então, a gente tem essa manipulação da informação, que o Carlos já está falando aí também, né, nessa criação desses mapas, né. Eu indico aqui um filme que eu já indiquei para os meus alunos, que infelizmente ele não está aberto, acho que está no Netflix ou no Prime, não sei, que se chama O Inglês que Subiu a Colina e Desceu a Montanha. O pessoal acha engraçado do título, né? Mas é o inglês que subiu a colina e desceu a montanha, e que vai tratar justamente dessa manipulação dos dados em função da geografia, para o que se quer colocar nessa geografia. Então é um filme engraçado, é uma comédia, mas que fala muito sobre essa manipulação do espaço, né, do espaço que a gente quer, né, não o espaço como ele é, como a gente imagina, né, porque o espaço é uma construção também, né, não é um dado de realidade, a gente que constrói as métricas e tal. Então, o Marco está trazendo aí uma discussão que é bastante rica na nossa disciplina, e o que ele traz é isso mesmo que a gente discute, né, essa formação dessa informação geográfica, né, que está colocada nos mapas, né. Verdade.
Hein, E João, o Carlos fala. sem querer te cortar, mas só ligando. Não, deixa você falar primeiro, depois eu falo. Tá, não, só pegar o gancho do Carlos, que ele está falando dessa questão, né? É isso mesmo, são empresas, e é o lucro, e isso aqui são formas de organizar a maneira como, como a gente dá consentimento para essas empresas, porque é isso, né? E aí tem uns textos muito interessantes que falam da servidão voluntária. A gente serve a essas empresas uma vez que a gente registra, e a gente só pode ter um smartphone se a gente registrar um e-mail e registrar os nossos dados. Então, a gente está dando consentimento para que essas informações sejam utilizadas. Isso é um refinamento do processo capitalista, né? Onde a gente não é mais consultado. A gente é consultado, mas a gente já sabe que vai dar, porque se a gente compra um smartphone e a gente quer usar os recursos do smartphone, a gente vai ter que dar esses dados, né? Vai ter que passar esses dados. Então, é um pouco dessa ideia de servidão voluntária. A gente está abrindo mão da nossa privacidade para ter um determinado benefício, que vai ser revertido para a gente poder ser um consumidor mais adequado. Fala, Brenda. Então, é isso que eu ia ligar o que o Marcos falou, que o Carlos também falou, porque a gente às vezes esquece, eu falo que a gente tem uma visão positivista, né, da tecnologia, e a gente esquece que ela está inserida no mundo capitalista. Fato, vivemos no mundo capitalista. Como tal, tudo é lucro, tudo visa dinheiro, nada é feito de graça, tem as relações de poder, tem, muito forte, a gente não pode tirar isso do contexto, e o arquivo está inserido no contexto também, e essa informação no ambiente digital também. O ambiente digital, então, fica claro para a gente, as questões capitalistas que envolvem esse ambiente. A gente fala assim, é de graça? Não, nada é de graça, nada é de graça. Informação é o que mais dá dinheiro hoje em dia. E o que a gente faz quando, como você mesmo falou, quando a gente consome um smartphone, quando eu estou usando as minhas redes sociais, minhas mídias sociais, eu estou simplesmente, como eu brinco com os alunos também em sala de aula, eu estou vendendo minha alma para o diabo. Agora eu tenho que saber qual parcela da minha alma que eu quero vender, quanto da minha alma eu quero entregar. Eu quero entregar o quê? Partes da minha alma? Eu quero vender minha alma completamente? Porque é o que a gente faz. Eu preciso ter um smartphone porque eu não vivo sem smartphone. Ok, começo ali a dar um ok nos meus termos. Sempre fala aquele termos de condições e uso, que é um outro documentário interessante, eu já falei nas lives anteriores. Sempre falo dele porque é interessante a gente não ficar inocente. A gente dá o ok sem ler, porque a gente quer ter esse produto, porque eu quero ter o benefício que esse produto me traz. E aí eu estou simplesmente entregando o ouro ao bandido. Estou dando as minhas informações enquanto consumidora, as minhas redes, os meus relacionamentos. Quando a gente fala em rede social, não estou falando de rede social digital. Estou falando dos meus relacionamentos, as pessoas que me cercam, o que as pessoas que me cercam gostam, o que eu ofereço para as pessoas que me cercam, o que elas me oferecem. Todas essas informações vão permitindo que empresas ofereçam para a gente o que a gente quer e a gente vai consumindo cada vez mais. E a gente paga caro por isso sem perceber. Então, assim, não dá para ser romântico e achar, estou usando a rede social para algum benefício social. Pode até ser, mas essa rede social está inserida no mundo capitalista. E o mundo capitalista quer lucro. Até quando? Não sei. Tem pesquisas que analisam o esgotamento do mundo capitalista e por aí vai. Mas hoje a gente tem essa barganha pelo capital muito grande, e que envolve as questões políticas, as questões econômicas, tudo. Eu falo, gente, olha só, quem está de fora, a gente fica aqui falando uma coisa tão simples, a gente está falando, hoje está todo mundo, com essa questão do isolamento social, está todo mundo usando as redes sociais, está todo mundo mesmo? Todo mundo tem energia elétrica em casa? A gente vai para o sertão do Nordeste, todo mundo lá tem acesso à energia, não estou nem falando computador ou smartphone, não, a energia elétrica, que é o mínimo que eu preciso para estar inserido nesse ambiente, gente, tecnológico. O mínimo que eu preciso, eu tenho que ter uma energia elétrica para recarregar a minha bateria, para ligar o meu computador. No mínimo, eu tenho que ter isso. Não estou nem chegando nas questões da internet ainda. Então, eu não posso falar em ter uma igualdade social. Não tenho. A informação chega para todo mundo? Não chega. Hoje a gente tem esse debate aqui. E aí? Todo mundo, de fato, tem acesso? Uma coisa é eu querer ter acesso, ter a opção em querer acessar ou não, que é o que nós podemos fazer. Nós somos, a maior parte das pessoas que estão aqui são de classe média, média baixa e classe média alta. Nós não estamos na linha da pobreza ali, na linha da miséria, o que a maior parte da nossa população está. A maior parte da população brasileira sabe, já atravessou lá, já são miseráveis mesmo.
E aí a gente não pode falar que a informação chega igualmente para todo mundo. A gente não pode falar, aí essas pessoas vão ter uma memória, entende? Vão ter acesso a esses artefatos de memória que a gente está produzindo, ou vão poder minimamente pensar criticamente sobre as informações que elas estão recebendo, que informações elas recebem. Entende? Então elas recebem as informações dos grupos que vão lá prestar assistências a elas, não sei. Não tem acesso, não tem acesso a nenhum meio de informação, gente. Então, assim, são questões que a gente tem que analisar. É o mundo capitalista, é o mundo que tem marginalizados, é o mundo que a gente tem linha de pobreza assim, é o mundo que a gente tem pessoas que não têm acesso à energia elétrica, a recursos computacionais, à internet. E aí a gente não pode também ter a visão só do pobre do Rio de Janeiro, não, entende? Do pobre do Centro-Sul, não. A gente tem que pensar também do pobre lá do Nordeste, da região Norte, entendeu? Que assim, é muito mais crítica do que a nossa situação. São pessoas que não têm nem água, que sai energia elétrica, entende? Então, assim, tudo isso tem que ser considerado também. A gente está aqui falando de memória, a gente está falando de esquecimento, a gente está falando de algoritmos, a gente está falando de ambiente digital, de computador, a gente está usando uma mídia social para falar disso, mas temos que considerar também que tem uma grande parte marginalizada, fato. Então, mesmo nós que estamos aqui falando em sociabilizar a informação, estamos criticando essas questões políticas, a gente tem que ter em vista que vai ter as pessoas que não vão ter acesso às informações e que não vão ser representadas nos registros informais que a gente vai ter. Minimamente, nesses 77 dias que a gente está em isolamento social, tem pessoas que não estão tendo acesso à informação alguma, porque não sai para ter o bate-papo de botequim, entende? Então, assim, é uma questão muito séria e que envolve o quê? Política e dinheiro, simples assim, entende? Acho muito complicado, mas enfim, não é o tema direto, foi só um desabafo, desculpa, professor João, mas é que não, eu me preocupa muito que às vezes a gente vê do nosso olhar também, só do nosso olhar de quem está na classe média, sabe? E aí a gente esquece que gente, não adianta falar que a gente vai conseguir ter uma memória ampla se eu tenho que enxergar que tem gente que não tem acesso para tentar fazer por onde eles têm acesso. E aí não é Estado, não é político que vai fazer, entende? E aí tem essa dimensão, né, que a gente estava conversando, né? A memória, ela é seletiva, ela é eminentemente política. Política no sentido amplo da questão, né? Política no sentido de acionar determinados elementos, né, que vão poder ser apropriados por determinados grupos ou não. Eu acho que assim, de grandes desigualdades sociais como o Brasil, a gente pensar nessa construção da arquivologia como uma possibilidade de pensar essa informação sendo apropriada, né, pelos arquivos, porque isso tem consequências sociais muito grandes. Tá? É a fala, nossos arquivos públicos, é a fala do Estado sobre determinada camada da população. Exatamente. Mas essa camada da população não está falando sobre si. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. A Marcela perguntou sobre a questão dos lugares de memória, né? Eu mandei para você, tá aí. Acho que foi isso. Onde é que eu vejo isso? Tá lá no seu WhatsApp, mandei para o seu WhatsApp para ser mais rápido. Tá bom. Tá. Então, essa questão do lugar de memória, ele é uma conceituação muito profunda do Pierre Nora, né? A gente costuma dizer que a gente acaba resumindo a noção de lugares de memória do Pierre Nora a uma publicação que nós temos de todo um projeto, que é o projeto Memória, Projeto História, Memória e História, alguma coisa assim, que são 10 volumes, né? E a gente acaba tendo acesso ao texto do Pierre Nora de uma publicação em que ele resume todo esse projeto do que seja lugar de memória. A questão que é bastante complexo a gente definir um lugar de memória. A gente tem um resumo do resumo que o Pierre Nora publicou, que a gente tem publicado no Brasil,
né, sobre lugares de memória. O grande problema, assim, que eu vejo, é uma leitura de uma apropriação muito rápida e acaba sendo superficial da ideia de lugares de memória. A gente precisa discutir muito. Então, eu prefiro, quando a gente discute se determinado arquivo, e não é só arquivo, tá? Não é por ser arquivo que é um lugar privilegiado de memória. Então, são essas questões que estão sendo colocadas assim numa leitura mais ampla do Pierre Nora. Envolve, que está né, o que a Marcela colocou aqui, né? Consolidação, formação, planejamento, políticas de criação. Isso é um universo de coisas que está nesse projeto do Pierre Nora, junto com outros pesquisadores, e que a gente tem pouco acesso, né? Porque não tem uma tradução para o português, né? Então, a discussão é que é tudo isso, né? É um complexo de coisas. Os lugares de memória são um complexo de coisas. O erro está na gente pensar imediatamente que o arquivo é lugar de memória. Não, o Pierre Nora não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Não está dizendo que uma biblioteca é um lugar de memória. Tanto que ele dá um exemplo bastante assim. Ele fala que um silêncio, né, um minuto de silêncio num estádio de esporte, esportivo, ele pode ser um lugar de memória. Depende muito da apropriação que isso é feito socialmente, né, do que isso significa socialmente, do que isso representa em termos de sociedade, o que isso representa as pessoas que estão envolvidas com esse lugar de memória. E aí a minha questão é assim, a gente pode, por si só, dizer que no Brasil o arquivo é um lugar de memória? Não sei, eu gostaria de questionar isso, né? Até por essas faltas, por essa ausência de uma política que seja mais duradoura para os arquivos, da acessibilidade social aos arquivos, quem é que acessa os arquivos, quem está representado nos arquivos. Então, isso tudo é material para a gente discutir o arquivo, especificamente no que nos interessa, como lugar de memória, né? E a gente pode ter uma gama de coisas que digam, olha, não é. Não é lugar de memória como com essa complexidade que está sendo colocado pelo Pierre Nora. Não sei se eu te respondi, Marcelo, mas assim, é uma discussão bastante profunda, bastante ampla. Porque a gente tem que pensar que não necessariamente porque eu tenho os artefatos, os documentos, os livros, que tem memória ali, né? Aí que a gente... João? Oi, estou aqui. Travou um pouquinho a sua imagem. É isso mesmo. São discussões, né, que a gente tem que... são elementos que a gente tem para observar, né? A memória, ela pode ser entendida como uma... de várias maneiras, né? De várias maneiras. Ela pode ser entendida como um campo de estudo, ela pode ser entendida como uma metodologia de entendimento de determinada construção social, e ela faz parte dessa produção, né? A memória está sempre em relação ao que a gente socialmente negocia que vai ser lembrado, e o que a gente socialmente negocia que vai ser esquecido. Né? Então, ou a gente reforça, e aí tem discussões assim que eu faço em algumas, e outros pesquisadores vão fazer, né? Por exemplo, eu acompanho muito o trabalho aí acompanhei bastante o desenvolvimento do trabalho das comissões da verdade, né? E o lema da Comissão da Verdade era para que nunca mais se esqueça, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. E aí? Que efetividade isso tem em termos de negociação social para que as coisas não aconteçam? Né? Essa profundidade que a gente tem que ter ao enunciar sobre a memória, que é não ir direto ao ponto. Né? Olha, isso aqui remete à memória ou não remete à memória. São várias camadas que a gente tem que pensar, né? Memória de quem, para que serve, como é que a gente está construindo socialmente esse esquecimento, para que a gente está construindo o esquecimento, né? E esquecimento de quê? Né? De que parte? Né? Por isso o tema um pouco é esse, né? O que fazemos da memória? Né? Para que a gente lembra e para que a gente esquece? Que pacto social a gente faz em torno da memória e do esquecimento?
Isso é muito importante para a gente se entender como sociedade. E entender assim, algo que os analistas não estão sabendo muito entender, não. O que isso está trazendo de reflexão e de mudança social, a gente ainda não entendeu, a gente está tateando, né? A gente tem várias análises, mas a gente ainda não entendeu completamente isso, não. Então, aprofundar isso para pensar nesse sentido que papel tem a memória, que papel tem o esquecimento. É muito complicado. E eu acho que o complicado quando a gente traz essa discussão para o ambiente digital, pensando no que é produzido no ambiente digital, é que ele é muito mais manipulável e muito mais elitizado ainda, sabe? Então, eu acho que assim acaba... Porque quando eu penso, eu começo a pensar um pouco assim sobre essa parte da memória, algum tempo atrás, então vamos supor, tinha um registro lá pegar da época da ditadura. Então eu tinha os documentos oficiais que me permitia pensar e analisar sobre aquilo, mas eu também tinha os recortes que os familiares, as pessoas tinham em casa, o pessoal que era revolucionário, tinha uma fotografia que estava ali, então tem os álbuns de foto, eu sempre brinco dos porões dos documentos, né, porões da ditadura. Então eu tinha ali ainda como, de repente, tentar cruzar essas informações e tudo. Hoje está tudo tão concentrado aqui, todo mundo produz, a gente está produzindo assim, esse momento de isolamento mesmo, a gente está produzindo tudo nessas lives aqui, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, ou Zoom, vamos colocar lá, YouTube, Facebook, Instagram e Zoom, nessas 4 plataformas, todos os tipos de live estão sendo produzidos aqui, de músicas, debates políticos, debates religiosos, bate-papos, charadas, enfim, tudo sendo produzido aqui. Sai do ar. Não. Gente, o Facebook acabou, faliu, e aí? Aonde foi parar isso, entende? Acabou. Então, assim, a gente não está nem pensando... É uma questão, assim, macro, que a gente tem que pensar com aquilo que você falou, de negociações, do que a gente está querendo esquecer, do que a gente está se permitindo esquecer. Mas só que, como a gente está nessa correria toda, que a tecnologia é muito rápida e permite essa aceleração de produção, a gente nem está pensando e já está esquecendo assim, ó, entende? A gente não está nem se permitindo analisar sobre, porque não vai ter mais sobre o que analisar. Então isso me deixa um pouco assim, sabe? A gente está correndo, a gente está muito atrás, muito aquém do que deveria estar nesse debate. Infelizmente, porque assim, a gente pode até debater conceitualmente agora para os recursos, para os artefatos que estão sendo produzidos no ambiente digital, e eu estou falando artefatos que eu não quero falar documentos arquivísticos, foi aquilo que o João falou, não são só documentos arquivísticos que são produzidos. Eu tenho aqui vários tipos de documentos sendo produzidos, eu tenho manifestações artísticas sendo produzidas nesse ambiente, então eu prefiro chamar de artefatos nesse momento. E aí quando a gente começar a saber, poxa, não, então eu tinha que ter lá daquele povo que estava falando lá de não sei o quê. Ué, cadê? Ou o capital ou a política já tirou do ar há muito tempo, entende? Já foi. Eu sempre dou esse exemplo, João, quando eu fui fazer uma pesquisa lá daquele debate que a gente teve de 2013, lá dos 10 centavos, que eu fui na internet para poder buscar o que eu tinha, o que sobrou foi o quê? A parte da passeata, pessoal, o que era assim, o que era da minoria política, né? Vamos dizer assim, não está mais disponível. Fui procurar, você não acha, você tem dificuldade de achar. Ou as pessoas que colocaram o registro têm nas suas redes pessoais lá e podem ainda baixar para o computador, então não tem mais. Você tem pouco. A quantidade de registro que foi produzido naquela época, você já não tem quase nenhum. Entende? Assim, para a quantidade que você tem. Então, se eu quisesse fazer uma análise sobre aquele momento, uma crítica informacional mais apurada, eu não teria. Então, assim, me preocupa a gente não pensar nessas questões de memória e esquecimento nos arquivos, porque a gente deixa que isso aconteça, né? Aí é muito difícil. Aqui tem mais 2 coisinhas, gente, só não vou extrapolar, que eu prometi para o professor João que a gente ia ficar 1 hora, e o tempo aqui voa, né? O tempo aqui voa assim, passa... Mas está sendo uma delícia, João, falar com você. Então, aqui tem mais uma colocação aqui porque você está trazendo questões que a gente às vezes esquece de debater na arquivologia. Eu acho muito complicado. Nossa área às vezes esquece de trazer esse tipo de questionamento ou de pensamento, e a gente tem que ter, porque é a nossa responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade, né? A gente tem que ter essa responsabilidade social, sabe? Penso assim, né? A gente não está no mundo por acaso. Aqui, peraí, aqui. Eu acho que até te mandei também, tá, João? Walter Leide? Você quer ler para todo mundo? Sim, tá. Eu posso ler. Tá.
quero entender muito das tecnologias dentro do contexto arquivístico, porque o nosso futuro é digital. Por gerenciar 2 arquivos no setor público, vejo essa grande necessidade, pois minha grande experiência são nos documentos não digitais. Penso no arquivo desde a gestão à memória. Ainda sou aluno do 6º período do curso de Arquivologia UFPB. da UFPB. Tá bom, olha que bom, pessoal da UFPB aí, que ótimo. Eu não sei assim se é uma pergunta específica ou se é mais um comentário que você está colocando. Eu acho assim que a complexidade, né, vai tomando conta da gente. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu posso estar muito errado, mas eu costumo dizer que a gente, na arquivologia, se sente muito confortável com os documentos analógicos, né, os documentos tradicionais. A gente já desenvolveu tecnologia para isso, né, assim, para lidar com isso, né, e nós somos formados, grande parte da nossa formação acadêmica, é só olhar os currículos, a gente pode olhar o currículo da arquivologia e da Unirio, a maior parte é para lidar com isso, né, para lidar, e era mais, né, era mais, hoje nem tanto. Hoje a gente conseguiu fazer uma volta com isso, assim, mas era muito para a gente lidar com arquivo público e com documento tradicional, tá? A gente tem esse conforto, né, do desenvolvimento, assim, de uma técnica e de uma teoria sobre esses documentos. Mas a gente engatinha, pode falar melhor do que eu nesse sentido, mas a gente engatinha ainda no manejo dessas tecnologias, né? E a gente talvez tenha dado pouca atenção, quando era para ter dado atenção a esse desenvolvimento, né? Porque, assim, o que a professora Brenda acabou de falar, a gente está numa correria. Essa semana eu tenho reuniões, deixa eu falar baixo, se minha esposa estiver escutando, ela vai me dar uma bronca, mas eu tenho reuniões todo dia da semana, né? A gente vai se adaptando e acaba quase que reproduzindo o que a gente fazia antes, né? E agora a gente, com essa ideia de que a gente está em casa, é um pouco a ideia de que a gente está disponível, mas não é bem assim, né? Só que, assim, a gente vai acelerando, a gente vai descobrindo tecnologias que nos permitam avançar e a gente vai avançando. E é lógico isso, que a gente utilize a tecnologia, né? Já foi colocado aqui, a professora Brenda já falou, a tecnologia não é boa nem ruim, né? A gente é que vai utilizá-la e vai dar um sentido para ela, né? Então, assim, a gente quase que, na vida cotidiana isso acontece, né? A gente é atropelado por essa tecnologia, né? Eu tenho que pedir socorro à minha filha, a Júlia, a Mariana, eu tenho que pedir socorro a elas, principalmente no Instagram, por exemplo, né? Que eu sou neófito no Instagram, e tem coisas que eu não sei fazer, né? Mas é assim, aí é uma facilidade para falar para a gente, né? Mas não adianta, porque tem que mostrar o passo a passo e para que eu estou fazendo aquilo, né? É assim que funciona um pouco essa minha entrada, né? E de um monte de gente que não foi alfabetizado digitalmente. Então as coisas vão se atropelando, a tecnologia vai sendo suprimida muito rapidamente, ela vai avançando em determinados elementos muito rapidamente, né? E se a gente não tiver uma urgência nessa discussão do documento digital na arquivologia como um todo, tem grupos de trabalho se desenvolvendo nisso, a professora Brenda, o professor Daniel fazem parte de um grupo de trabalho que as pessoas não estão inertes, mas eu acho que a gente, assim, ainda está devendo esse acompanhamento da produção digital, e principalmente pelas nossas instituições públicas, que são ainda muito devedoras desse acompanhamento, né? Só a gente olhar que no Rio de Janeiro a gente tem trabalhos muito, muito bem feitos aí nos arquivos, mas é difícil, porque falta verba, falta gente especializada, falta instrumento para isso, né? Instrumento tecnológico para isso. Então, é uma coisa que eu acho que todo gestor de arquivo público vai sentir na pele, né? No Brasil vai sentir na pele. Outros países podem não passar tanto por isso. Mas é assim, a gente tem muitas vezes que está
queimando etapas para poder acompanhar essa discussão, né? Que é uma discussão super necessária e que tem a ver com isso, com essa memória digital. A gente está produzindo muita coisa. A gente, o celular da gente já não dá mais para ficar com as fotografias que a gente tira. E aí onde é que a gente coloca? Onde é que a gente coloca isso, né? Então no cotidiano isso vai sendo, a gente vai sendo impactado por isso, né? A gente está produzindo, a toda hora a gente está tirando foto, toda hora eu olho para a lua aqui da janela e fico querendo tirar foto para registrar a mudança da configuração da lua e tal. Isso vai consumindo dados, isso vai produzindo informações que muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? E eu acho que você está correto, assim, que o futuro é digital. Como a gente vai ter soluções para isso, a gente precisa se debruçar muito sobre isso ainda. Eu acho que ainda mais complicado quando a gente pensa, você falando dessa questão de lives e tudo, eu acho que mal ou bem esse isolamento social facilitou, não, vamos lá, deu um pontapé para que a gente tivesse esse debate mais amplamente. É até melhor porque a gente saiu também dos muros da academia, onde a gente ficava muito trancado no nosso quadrado, no nosso cercadinho, debatendo, e a gente está conseguindo ampliar para a sociedade como um todo. Então, acho que assim, há mais que veio para bem. É claro que ninguém gostaria de estar nesse isolamento, e muito menos com essa doença. Mas pensando em relação a debates e tudo, é claro, e ampliou também. Saiu desse cercadinho, fez a gente pensar em vários outros aspectos, inclusive muito mais no aspecto humano, que eu acho que faltava. A gente estava ficando muito técnico, esquecendo do humano envolvido, esquecendo do social envolvido. E eu acho que esse isolamento trouxe isso para a gente. Então, eu acho um aspecto positivo. É uma coisa que me preocupa, na época que eu fiz a faculdade de arquivologia, que tem muitos anos atrás, não tinha documentos digitais. A gente começava a falar em automatização, a gente falava em digitalização, mas era uma coisa ainda muito incipiente, estava começando. E aí, quando eu trabalhei muito tempo também com documentos convencionais, e quando eu caí na área de documentos digitais, quando começamos a falar mais, foi meu contato com o Arquivo Nacional. Gente, eu agradeço demais tudo que eu aprendi no Arquivo Nacional, não tem como não falar. E aí que caramba, mas a gente está falando disso agora. Aí a gente vê que países já estavam falando muito mais tempo sobre isso, mas os países que tinham uma visão política, da importância informacional, ou então tinha a questão de cultura, de memória, de identidade, né? Vamos supor, a França tem a questão da identidade dela enquanto sociedade muito forte, os países europeus em geral. Então eles tinham esse olhar por conta disso. Os Estados Unidos e Canadá tinham um olhar por questões de informação é poder e queriam informações estratégicas. E aí a gente está vindo a reboque disso. E a gente está pensando nisso agora, que a coisa já está muito avançada, entende? Então, acho que assim, a gente tem que ter mais seriedade de pensar isso, mas a gente tem que pensar também, enquanto arquivistas, que é uma coisa que eu vejo, o aluno, o arquivista que está entrando agora nesse mundo digital, porque todos nós vamos ter que entrar. Não acho que o mundo futuramente vai ser digital, acho que o mundo já é digital, e eu acho que vai evoluir para uma outra coisa que eu não sei qual é o nome que vai ter, mas vai evoluir, a gente também não vai ficar nessa tecnologia há muito tempo, porque a gente tem que pensar que o mundo é capitalista e eles vão criar coisas novas por demandas novas, fato, mas enfim, quando a gente está nesse mundo, a gente tem que também lembrar das essências do porquê do arquivo, gente, a gente às vezes esquece, então às vezes eu fico pensando assim, quando o aluno vai falar com o ambiente digital, a preocupação dele é como é que eu vou programar, como é que eu vou desenvolver. Isso a gente tem normas, isso a gente tem profissional de TI para fazer, a nossa questão é muito além disso, sabe? Então, acho que a gente também tem que pensar nisso. Quando a gente se propõe a ter esse debate aqui sobre memória, é isso. É eu entender que tudo é uma barganha, que tudo tem que ser negociado, que aí eu começo a ter ter uma completude na minha formação, entende? Uhum. Não ser só o aplicado, ser ciências sociais também. O arquivista é isso. E tem que agir como tal. A gente tem que. Não tô negando ou menosprezando a parte técnica, a parte aplicada da arquivologia. Eu acho que essa a gente manda muito bem, a gente tem muitas normas, a gente tem muitos procedimentos, a gente tem muitos recursos. Aquilo que o professor João falou, a gente já vem trabalhando nisso um bom tempo e amadurecendo cada vez mais. E é claro que vamos continuar amadurecendo nessa parte também, porque evolui como tudo. Mas eu acho que a gente deixou por muito tempo a parte de ciência social ali. Como a gente estava querendo se estruturar na parte aplicada, a gente foi esquecendo um pouquinho da parte de ciência social e a gente precisa fortalecer isso. Porque senão não adianta, a gente vai estar sempre a reboque dessa sociedade em transformação. A gente está inserido nisso.
O nosso objeto de trabalho está inserido nisso. A informação e a documentação atende essa sociedade de transformação. E a gente só vai ser capaz de acompanhar isso se a gente for capaz de compreender como é que se dá essa sociedade, como é que ela é construída, como é que ela se modificou, as forças que regem essa sociedade, política, econômica, capitalista, enfim. A gente tem que refletir sobre isso, que senão fica muito complicado. Entende? A gente fica muito míope, a gente fica um profissional incompleto. Então, eu acho que esse momento de isolamento social também facilita isso. A gente tem várias lives de vários professores, de vários especialistas, de vários técnicos, de alunos se mobilizando também, de diversas áreas, e que a gente consegue acompanhar, que você consegue ter uma relação direta com quem está falando, o que facilita muito, a gente consegue interagir. Então, isso ajuda, é muito mais. Eu tenho autores de livros aqui que a gente acompanha que estão fazendo lives. Eu posso interagir com ele, debater com ele aquela ideia. Isso ajuda muito quando a gente quer ampliar os nossos horizontes e que a gente precisa. O ambiente digital, ele necessita disso. Porque, como ele consegue oferecer muito mais informação de forma rápida, quase instantânea, a gente precisa ter essa visão também mais ampla, que senão a gente não vai conseguir dar conta do recado. Não tem jeito, né? E aí, João, só mais um comentário aqui. Eu sei que já está passando, João, mas só mais. Não, mas assim, gente, olha só, depois de 3 comentários, o professor João nunca mais vai aceitar nada. Não, que é isso. Eu tenho 2 filhas lá, e eu tenho a esposa dele, eu tenho minha pequena aqui também, que ela está lá trancada. Gente, minha filha está lá trancada. Ela é geração. E é engraçado como é que a criança lida com isso também. A gente fala da questão de memória, né? A minha filha, o mundo. Eu falo que ela vive no show de Truman, né? Que não sei quem viu esse filme. Porque para minha filha, o mundo é um grande YouTube. Então ela vai escovar o dente. E aí, galerinha, agora estou escovando o dente. E vai fazendo isso. Porque ela já é uma geração que nasceu em lives e plataformas digitais. E é como as pessoas interagem, né? E a Lana tá assim. Ela vai escovar o dente e fala: e aí, galerinha? Como se alguém estivesse vendo ela escovar o dente. Então, quando ela me vê aqui numa câmera e com um microfone, ela quer correr para todas as lives e as reuniões que eu tô. Aí ela tá lá, tô cafiada lá, coitada, tá lá isolada. Aqui, o Carlos Eduardo, ele colocou, caramba, gostei muito dessa reflexão dele, colocou assim, ó. Acredito que hoje no Brasil não temos memória digital, temos vaga lembrança digital. É isso que ele colocou. Uau, né? Legal, legal. Aí tem mais. Mais. É rapidinho, só mais fato e você tem. Tá bom. Daniel Flores colocou assim: que excelente leitura do professor João Marcos sobre a nossa atual dedicação e negociação, fantástico também achei, sobre os registros digitais. Parabéns. Daniel está te dando parabéns sobre a leitura que você fez dessas negociações. Obrigado, Daniel. Aí o professor Flávio Leal. Flávio, beijo para você. Oi, Flávio. Assim, memórias ou registros digitais? Aí riu, né? Flávio colocou esse questionamento. E aí, João, memória ou registros digitais? Pois é. Para ter memória, a gente precisa de alguns elementos também. O professor Flávio faz uma provocação muito pertinente aí, né? O que eu fiquei pensando às vezes, né? Assim, antes de começar a falar, de pensar assim, o que eu iria comentar aqui, né? Nesse sentido, né? Memória é uma amplitude de coisas, né? A gente tem, assim, tanto que lá no título eu coloquei de memória individual a memória digital, né? Essas coisas estão muito entrelaçadas, né? Como é que a gente constitui isso? Segundo o pessoal que discute memória coletiva, não existe memória puramente individual, porque a gente está se construindo enquanto ser social, né? Então, a gente está colocado numa sociedade. Eu acho que muito do que a gente tem hoje é registro digital. E aí, acho que essa dificuldade, talvez, né, da gente pensar numa constituição de uma arquivística, de uma arquivologia preocupada com os registros digitais, porque você tem que ter um manejo disso, né? Um monte de coisa, que é a mesma lógica do arquivo. Né? Um monte de documento junto não significa um arquivo. Né? O que significa um arquivo? O que significa memória? Memória é representação. Né? Se eu não construo uma representação, se é puro dado solto, se é puro registro colocado, eu não tenho memória. Né? Então, é muito pertinente isso que o professor Flávio coloca, porque memória é representação, eu tenho que simbolizar alguma coisa, né? A memória está representando
algo, né? Aquilo que a fotografia me remete. Se eu tenho dados soltos, se eu tenho registros soltos, a gente não vai poder dizer que tem memória. É preciso justamente isso, né? Se eu contextualizo, então a gente tem, sei lá, 300 mil lives sendo feitas hoje no mundo inteiro, não sei, estou chutando um número, né? Isso seria só no Brasil, não sei. Mas isso necessariamente não representa a memória, né? Representa a memória quando a gente, por exemplo, olhar para isso de forma interessada no sentido não interesseiro, mas interessada como observação, e construir uma representação sobre isso, né? Então, o que determinada live representa dentro de um contexto no qual nós vivemos? Aí a gente constrói memória, né? Aí deixa de ser um registro digital solto e vai se constituir em algo apropriado, né? Então, memória tem que ter essa dimensão, sim, da simbolização e da representação que a gente faz com isso. Memória é representação. Tanto que o texto inicial da constituição da memória como elemento coletivo é justamente um texto do Durkheim, representações individuais e representações coletivas. Memória faz parte dessas representações coletivas, segundo o Durkheim, né? Então a gente tem que ter uma representação por trás disso. Isso a gente constrói. Agora, o primeiro, eu não lembro se já está colocado nisso que você falou, do Carlos, eu acho. Que ele falou que acho que não existem, na verdade, não existe uma memória digital. O que existe são vagas lembranças digitais. Assim que ele colocou. A gente tem sempre que pensar nessa ideia, porque tem uma frase muito comum que a gente costuma dizer, que a gente pode questionar, que é: o Brasil não tem memória, né? O brasileiro não tem memória, o Brasil não tem memória. Eu acho que a gente pode questionar essa frase, né? E aí tem que colocar em xeque o que a gente está dizendo que seja memória, e aí os fatos atuais vão mostrar isso, né? E as reivindicações de vários grupos que são subjugados socialmente, né? De se colocar como protagonista disso vai apresentar. Eu acho que isso é algo que a gente pode questionar, né? Mas eu entendo e concordo com o que você está falando, Carlos. São coisas e que está ligado ao que o Flávio está colocando, né? De que as coisas não podem estar soltas, tem que ter uma... Por isso a gente fala de políticas de memória, né? Algo tem que amarrar isso, né? E dar um sentido para essas coisas. Né? Senão vira vaga lembrança mesmo. Verdade. E o que o Flávio colocou vai ao encontro do que você tinha falado dos lugares de memória. Não é porque eu tenho registro lá que vai ser um lugar de memória, né? Eu acho que casou muito, né? As coisas estão bem amarradinhas nesse sentido. E aí um dos elementos do lugar de memória é a simbolização, né? Se não tem, não é. Aí a Marcela Teixeira, ela concordou com a gente, falando que a arquivologia já avançou muito nas questões técnicas, mas falta pensar nas outras questões que também perpassam ali, questões políticas, sociais, enfim, que a gente às vezes deixa de lado, né? Eu acho que é isso, gente. Vamos lá, João, antes de agradecer, né? Eu gosto sempre de abrir o espaço para que você também deixe um recado, livre para você falar o que você quiser falar, motivacional, ou chamar a atenção para alguma coisa, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então, o espaço agora é seu. Tá bom. Assim, agradecer, né, o convite. Eu estava muito ansioso com isso, porque uma coisa é estar em sala de aula, outra coisa é você estar falando para um público assim muito amplo, diversificado, e que você não tem o controle da sala de aula, né? Às vezes é confortável você estar em sala de aula, isso que a professora Brenda colocou, acho que é muito importante, a gente pensar que o que possibilita a gente estar trazendo uma reflexão acadêmica para um universo de pessoas que não necessariamente faz com que a gente saia de um espaço de conforto para a gente, né? Então, para mim foi assim uma expectativa e estar aqui conversando com vocês, eu acho que foi um formato também assim bastante tranquilo e leve, não foi uma palestra, né? Também é uma preocupação, né? Tem que passar conteúdo, tem que fechar as coisas. Eu acho que a intervenção de vocês que estão aqui participando é fundamental para que esse formato seja agradável, né?
as pessoas se verem contempladas no que estão comentando e tem um efeito, né, tem um retorno. Eu acho que esse diálogo, esse bate-papo é muito importante. E, assim, uma recomendação motivacional, se tem alguma recomendação motivacional, aproveitem esse tempo, aproveitem. Eu sei que é muito difícil, às vezes tem desânimo e tem, né, de se organizar, mas aproveite para tentar perceber o que está acontecendo em relação à memória, né? Dá uma olhada, aproveita as redes sociais no que ela tem de possibilidade positiva, né? De olhar como é que o mundo está se organizando, como é que essas manifestações estão se alastrando pelo mundo inteiro, como é que as pessoas estão se comovendo, né, no sentido de se engajar numa manifestação por algo absurdo que a gente pensou que no século XXI não fosse mais possível. E uma indicação, talvez, assim, que tem me vindo muito à mente, foi de um filme que não é recente, mas que está aí bastante badalado, para entender um pouco isso que está acontecendo sobre memória, principalmente a partir do caso norte-americano, que é Infiltrado na Clã, do Spike Lee. É um filme, assim, eu assisti aqui junto com minha filha e o namorado dela, e a gente, assim, se impactou muito no final, porque você só vai entender o filme, o que o filme quer dizer, quando você começa a olhar que isso não está no passado, isso não foi um fato, ele não está contando um fato do passado, ele está contando um fato que está acontecendo hoje, né? 2011, 2012, 2013, os fatos que estavam acontecendo e que estavam, assim, revelando que o racismo não estava suprimido, né? As coisas estão acontecendo. Então, assim, se tem alguma coisa motivacional, vejam bastante filme que façam vocês refletirem e leiam textos, séries e, assim, tudo que puder fazer. Não precisa ser só texto acadêmico, não, que às vezes cansa a gente, né? Mas ver filme, ver série e várias lives, né? Assim, podem ajudar a gente a refletir. É isso. Eu agradeço muito a paciência de vocês e o convite para estar aqui. Então,